Pessoal, atenção! Parece que a situação está realmente crítica para Lula e Alexandre de Moraes, e a esquerda como um todo está em apuros. O cenário político para eles está se complicando cada vez mais, e as notícias de hoje só confirmam que o fim da linha está se aproximando. O que eu vou compartilhar com vocês pode marcar o verdadeiro colapso da esquerda no Brasil. Se tudo isso se concretizar, pode ser que a esquerda nunca mais se reerga e volte ao poder. Vamos começar com a primeira bomba do dia. A justiça condenou o governo Lula a pagar uma indenização para Bolsonaro e Michele. Isso mesmo, uma derrota pesada e humilhante que enfraquece ainda mais o presidente. A esquerda, que já está cambaleando, recebe mais esse golpe. E a maré de más notícias não para por aí não. O ex-ministro Silvio Almeida foi demitido após ser acusado de assédio sexual. Quem assume o lugar dele? Uma nova ministra envolvida em um escândalo de superfaturamento de 6,5 milhões de reais em Belo Horizonte. Parece que as más companhias estão por todos os lados do governo. Ou será que o presidente acaba sendo a má companhia? O famoso ditado, diga-me com quem tu andas e eu digo quem tu és. Nunca fez tanto sentido assim. Se você acha que acabou, está enganado. Deolane Bezerra, que é uma grande apoiadora de Lula, teve sua prisão domiciliar revogada. Após desrespeitar as medidas cautelares, ela foi mandada de volta para a prisão. Cada vez mais esses escândalos estão enterrando Lula e seus aliados. E a esquerda afunda junto com eles. O cerco está se fechando. Também traremos as últimas novidades a respeito do debate que aconteceu lá nos Estados Unidos entre Trump e a Kamala Harris. Se o Trump ganhar, pessoal, realmente o Brasil, com a esquerda aqui governando o país, vai se dar muito mal. Porque o Trump ele é apoiador do Elon Musk e todo mundo sabe a visão do Elon Musk com relação ao presidente do Brasil e ao judiciário brasileiro. Trump ganhando, a coisa vai ficar preta para a esquerda no país. E também falarei sobre os senadores que não assinaram com medo de represálias, pessoal. Aonde acontece isso quando o governo não tem o que consegue? A gente olha o exemplo da Venezuela, que o principal opositor, o Edmundo González, ele teve que pedir asilo lá na Espanha para preservar a própria vida. Então, fica até o final desse boletim para entender tudo o que está acontecendo. Então, pessoal, começando aqui, vamos falar a respeito do Silvio Almeida. O Silvio Almeida está muito perplexo com essa situação que aconteceu. Ele fala que não fez assédio sexual a ninguém, não fez importunação sexual em momento nenhum contra a ministra Aniele Franco. Ele disse que foi traído pelo governo e vai aí montar a defesa. Enquanto isso, ele ficou no centro de Candomblé, onde amigos próximos dele falam que ele está totalmente arrasado com a situação que ele saiu do governo e para onde foi a imagem dele. Então, ele diz que é inocente de todas as acusações. Enquanto isso, na reunião que foi realizada entre Lula, ele e a Aniele falou que aconteceu, mas ela ficou quieta porque não queria aí um escândalo dentro do governo. Então, nos comentários aqui das matérias, o pessoal está bem dividido, falando que não tem prova nenhuma, foi tudo um golpe aí para as feministas tomarem mais um poder. Tanto que entrou mais uma mulher que está sendo investigada por corrupção de 6,5 milhões de reais lá em Belo Horizonte. O que é que vocês acham? Quero saber da opinião de vocês. Ele é culpado? Ele é inocente? Deixa aí, pessoal, a opinião. O vídeo que mais viralizou foi de uma professora que foi assediada, conforme o vídeo dela, em 2019. Então, os escândalos não param por aí. O ex-ministro é acusado aí de assédio sexual. A quem entrou está sendo investigada por corrupção. E o próprio Lula tem que pagar o pato aí, porque ele fez uma acusação indevida. Ele e a Janja, eles acusaram indevidamente a Michele Bolsonaro e o Jair Bolsonaro e tem que pagar uma multa muito pequena, 15 mil reais, mas o gosto de derrota é o que mais fica marcado. Então, assim que o Lula assumiu, ele chegou lá na Alvorada e disse que estava faltando um monte de imóveis, estava tudo danificado, que o governo anterior deixou tudo uma zona. Foi lá, comprou um monte de imóvel novo, difamou o Bolsonaro, difamou a Michele.
Poucos meses depois acharam tudinho, mas o dinheiro já tinha sido gasto para comprar mobília nova. No mesmo dia, quando acusada, a Michelle falou, tá tudo lá no depósito. Mas o governo continuou ali botando pressão e falando ali, difamando o Jair Bolsonaro. Na minha opinião, o mais justo seria ter um direito de resposta do Bolsonaro nas redes sociais do Lula. Da mesma forma que aconteceu aqui em São Paulo, quando o Boulos aí falou que o Marçal falou que o Boulos usava drogas, ele teve um direito de resposta nas redes sociais. Devia ter o mesmo agora pelas acusações que o Lula realizou, né? Será que a justiça vai ser a mesma contra o homem que tem a caneta na mão? Seria bem interessante a gente levantar esse movimento. Outra apoiadora de Lula, que é a Deolane Bezerra, voltou para o Chilindró. Então ela tinha sido presa, foi sexta-feira, ficou 2 dias lá e deram uma prisão domiciliar para ela, com a aguinha de coco, com a piscinona dela. Ela não podia fazer 2 coisas, falar com a imprensa e postar nas redes sociais. Qual foi a primeira coisa que ela fez? Foi falar com a imprensa e postar nas redes sociais. Ela falou que ela estava sendo calada, que não deixaram ela falar nada. Deu um show. Resultado, a justiça viu que ela descumpriu a ação, volta para a cadeia e colocaram ela numa cadeia bem lotada agora para aprender que realmente a verdadeira justiça você não pode brincar. E ela, que é apoiadora do Lula, falou que está sendo silenciada, está sendo represada aí, não pode dar o direito de expressão dela para se defender. Ou seja, né, ela tá votando aí, tá tudo meio estranho, porque se ela votou no Lula e levantando essas pautas, algo não tá bom. Então daí ela vem sentindo um pouco do próprio veneno aí, pelo que ela veio apoiando, pelo que ela veio pregando. Então ela falando, lutando por liberdade de expressão, pessoal, a Deolane. Deixa aí a opinião de vocês a respeito da Deolane. Pessoal, um ponto aqui interessante na direita, o Zé Trovão, ele fez um desabafo aqui em um dos grupos dele. Ele disse que ele está sendo destroçado por ter apoiado o Pablo Marçal. Então a direita, provavelmente, se o Marçal for para o segundo turno, a família Bolsonaro vai apoiar ele, porque se a briga principalmente for contra o Boulos. Porém, tem um racha, porque a família do Bolsonaro sempre foi a protagonista. E o Bolsonaro vem apoiando o Ricardo Nunes, não porque ele morre de amores pelo Nunes, mas porque ele é muito próximo do Tarcísio, ele ajudou a eleger o Tarcísio como governador de São Paulo. E o Nunes veio na bota do Tarcísio. Então, devido a essa ponte, o Bolsonaro acabou tendo uma ligação com o Ricardo Nunes. Você que mora em São Paulo, você vai votar em quem? Em Nunes, Tarcísio ou algum outro candidato? No Nunes, no Pablo Marçal ou em algum outro candidato? O Bolsonaro, ele defende o Ricardo Nunes, mas boa parte da massa do Bolsonaro vota no Marçal. Então deixa a opinião de vocês, que eu quero saber para quem vai o seu voto, pessoal. Você tá do lado do Pablo Marçal, você tá do lado do Bolsonaro? Essa briga aí faz sentido para vocês ou não? Então vai deixando a opinião de vocês pra gente conversar um pouco mais. Com certeza contra a esquerda, os dois vão se unir, mas será que o Bolsonaro aí tá um pouco com medo do protagonismo do Pablo Marçal, que ele veio em São Paulo aí de uma forma fulminante, saiu lá dos 3, 4% aí no começo do ano e já está liderando algumas pesquisas de intenção de votos. Então vamos acompanhar todo esse cenário. Vamos falar um pouco sobre o debate nos Estados Unidos, pessoal. Agora o Trump tem uma candidata aí para a oposição mais qualificada do que vinha o Biden. No primeiro debate, o Biden simplesmente, além do Trump pressionar muito ele se perdeu ali sozinho, não conseguia responder nenhuma pergunta. O pessoal do Partido Republicano deu um show ali depois, porque realmente foi um grande massacre. Agora a Kamala entrou um pouco no jogo do Trump. Foi um debate equilibrado. Muitas pessoas ali assistiram, falou que os dois bateram, os dois apanharam. E será que isso vai reverter a vantagem? O Trump, antes do último debate, mostrou que estava na frente da Kamala. Então, se o debate não transformar em votos, o Trump segue com a vantagem. O Trump ganhando nos Estados Unidos, a coisa fica feia aqui para o presidente Lula no Brasil. O circo vai pegar muito fogo. E no Brasil, que os senadores, pessoal, que iam assinar a ata a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, alguns advogados falaram com eles e eles desistiram de assinar. Então teve 31 assinaturas, só que era para ter mais. Justamente com medo de perder verba, do governo destinar para outras coisas, devido ao governo aí ter a caneta na mão. Que país o pessoal não deixa a oposição ter voz? A gente aqui do nosso vizinho, todo mundo sabe, a Venezuela. Será que a gente está nesse caminho?
Então, pessoal, esse foi o boletim de hoje. Já se inscreve nesse canal. A gente vai continuar mostrando tudo que a esquerda está fazendo aí, que está prejudicando o nosso país. Então, vamos fortalecer esse movimento, tudo bem? Espero aqui no próximo boletim.